Sempre com ele, Gilson Cardoso Alves. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos. O Gilberto tem 7 anos que está encostado, foi cortado o benefício dele por causa de um acidente, ficou com sequelas na perna esquerda, uma perna mais curta que a outra, atrofiada. O que você pode fazer por ele? Ele pergunta aqui, Gilson. Se já houve a recuperação dele, retornar ao trabalho, Luciana, e ficou sequela desse acidente, ele tem que fazer a solicitação do auxílio acidente. O auxílio acidente é pago ao segurado que ficou sequela desse acidente e é a título de indenização. Ele só encerrará quando do momento de uma aposentadoria futura para esse senhor. Gilson, o Cairo aqui está participando e perguntando o seguinte: ele diz que está afastado há 5 anos e recebe o auxílio-doença. E quer saber se esse tempo de 5 anos que ele está recebendo o auxílio-doença será ou não contado como tempo de aposentadoria. Numa situação como essa, todo mundo tem o tempo contado ou descontado? Conta sim, Almi. Se ele é empregado, ele ficou de auxílio-doença lá no INSS. Ele retornou ao emprego, esse período que ele esteve gozando esse benefício, ele vai ser contado como tempo. Se ele é contribuinte individual, aí ele tem que voltar a contribuir. A partir do momento que terminou o benefício dele, ele voltou a contribuir, aí será contado esse tempo para a sua aposentadoria. Essa pessoa aqui diz que tem um irmão que tem esquizofrenia, faz uns 7 anos que não contribui com o INSS, quer saber se ele tem direito a algum benefício. É a Poliana, setor Pontal Sul. Pelo fato de ele já ter perdido a qualidade de segurado dele, nesse caso, ele teria que requerer um amparo assistencial ao deficiente. Agora, caso ele já tenha mais de 65 anos, um amparo assistencial ao idoso. Lembrando, Luciana, que essas pessoas que recebem o amparo assistencial, seja ao idoso, seja ao deficiente, eles terão prazo até agora, 31 de dezembro, para fazer o cadastro lá no CAD Único, seja aqui em Goiânia, nas SEMAS, ou nos CRAs, né, Centro de Referência e Assistência Social, ou lá nos CRAs de sua cidade, na Secretaria de Assistência Social de sua cidade. Gilson, tem um telespectador ou telespectadora aqui que está participando, não quis se identificar, é uma situação que é recorrente em muitos casos, de muita gente que pode estar nos assistindo. Ela fala aqui, ou ele fala o seguinte: trabalhou de 2013 a 2017, até o ano passado, e até agora o ex-patrão não fez o recolhimento do INSS, quer saber o que deve fazer. Aliás, a obrigação é do patrão, né? Se por acaso ele não depositar, então a responsabilidade não é do empregado. O INSS ele não pode deixar de conceder o benefício pelo fato de o patrão ter caracterizado a apropriação indébita. Mas acontece muito isso na prática. E aí, o que fazer? A princípio, ele pode estar ligando no telefone na ouvidoria, registrando essa informação de que essa empresa não está repassando os depósitos, que é atribuição de auditor fiscal da Receita Federal, bem como auditores fiscais do Ministério do Trabalho, fiscalizar e autuar a empresa para que faça tanto o recolhimento previdenciário como também o FGTS dos empregados. Maria Joana Martins tem 2 anos que o marido morreu, entrou com pedido de pensão e o INSS negou. Foi ao juiz, ele concedeu a pensão, a audiência ficou para o dia 19 de setembro, foi no ano passado, faz 1 ano e até hoje não recebeu. Primeiro passo, Luciana, tem que verificar se nessa decisão monocrática desse magistrado, se foi concedida a antecipação de tutela. Se houve, mesmo que haja interposição de recurso para a turma recursal por parte do INSS, o INSS tem que de imediato implantar esse benefício. Agora, se não houve essa antecipação de tutela e se houve o recurso, há necessidade de aguardar o julgamento desse recurso, bem como o trânsito em julgado dessas decisões. Gilson, Peterson Silva, ele pergunta o seguinte: diz que o pai dele, o Geraldo Francisco, de 61 anos, contribuiu por 18 anos, hoje continua pagando como autônomo. Diz que tem vários problemas de saúde e agora descobriu estar com mal de Parkinson. Ele queria saber se o pai tem como se aposentar ou ser encostado pelo INSS, porque ele não consegue mais trabalhar. Tem sim, Almir. Pelo fato de ele estar contribuindo com o INSS, ele vai ligar num telefone 135 e agendar o auxílio-doença previdenciário. Lembrando que o mal de Parkinson, dentre outras doenças, hanseníase, câncer, cegueira, eu não preciso ter as 12 contribuições. Eu tendo apenas uma, caso eu fique incapacitado para o trabalho posterior, essa uma recolhimento já me dá direito. São doenças que são isentas de carência, ou seja, o trabalhador
não precisa ter a carência mínima de 12 meses. Luiz Vieira mora no Jardim Europa, tem uma pergunta, tem 2 contribuições, uma como servidor público estadual e a outra como seletista. Quando completar o tempo de contribuição, ele terá o direito a 2 aposentadorias? Sim, se ele recolhe em 2 regimes diferentes, hoje a legislação permite, Luciana, que ele aposente lá pelo regime próprio do Estado, bem como pelo regime geral de Previdência Social, que é o INSS. A Márcia está dizendo aqui que já contribuiu 25 anos, Gilson, para o INSS, sempre trabalhou em frigorífico. Quer saber se já tem o direito de se aposentar com esse tempo de contribuição? Nesse caso, se ela trabalhou em câmaras frias lá nesse frigorífico, ela tem que dar essa condição de uma aposentadoria especial, que ela peça essa empresa, solicita da empresa para que preencha o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nesse documento relatará as condições de trabalho que ela exerce lá nessa empresa. Essa pessoa diz aqui que a mãe passou por uma audiência ontem em Trindade, o juiz disse para que ela aguarde a visita de uma assistente social. Por que isso? Possivelmente deva ser o requerimento de algum benefício assistencial para subsidiar o magistrado a proferir uma sentença à necessidade desse estudo socioeconômico da pessoa. Então, ela aguarda essa diligência feita, assim que for feita essa diligência, faz o processo concluso ao magistrado para proferir a sentença em relação a esse benefício. Uma situação aqui de suspensão de benefício. O senhor Adelino diz que tem uma filha deficiente, Gilson, ela recebeu o benefício por 1 ano e meio, e aí tem 2 anos que o benefício foi cortado. Ela precisa muito desse auxílio. Na casa ninguém trabalha, né? Porque aí já melhora essa condição de receber o auxílio. E como ela faz para voltar a receber esse benefício? A Lieci já passou por 3 cirurgias na perna e não está recebendo esse benefício. Olha só, Almir, como já houve a cessação dele mais de 3 anos, suspensão 2 anos, já perdeu os prazos para ela interpor um recurso lá na esfera administrativa. Começa do zero, como é que faz? Eu orientaria ela que agendasse um novo e, em relação a esse atrasado, ela buscar uma defensoria pública da União para assessorar ela juridicamente. É papel de defensor público prestar assistência jurídica a essas pessoas que não têm condições de constituir um advogado. Vamos às boas notícias para o Eudivan Gomes, o Iter Rodrigues, a Marlete Ribeiro, Valdeci Correia, a Magda Gomes e também ao Nestor José. Todo mundo já recebendo benefício, Gilson? Todo mundo recebendo, Luciana, e fica um alerta para as pessoas muito seguradas tiveram seus benefícios suspensos esse mês ou agora, pelo fato de eles não terem agendado a perícia médica revisional, bem como outros que não fizeram a comprovação de vida. No caso da perícia médica que ele não agendou, assim que ele automaticamente agendar essa perícia médica revisional no telefone 135, esse benefício é restabelecido com o pagamento da competência de agosto, inclusive com a parcela do 13º, e em relação àqueles que não fizeram a prova de vida, aí sim ele tem que agendar um agendamento lá nas agências do INSS para que nós identificamos essas pessoas e faça o restabelecimento desse benefício. E o meu INSS, o pessoal está cadastrando lá? As pessoas precisam cadastrar, Luciana, são mais de 60 milhões de contribuintes, bem como 34 milhões de aposentados. Até agora, pouco menos de 20 milhões fizeram o cadastro no meu INSS. E o cadastro no meu INSS é uma forma de o segurado, o aposentado, fiscalizar o nosso trabalho. Em que, no caso do aposentado, se ficou o pagamento dele nos últimos 5 anos sem o INSS repassar o valor, a partir do momento que ele identificar isso, ele pode solicitar 3 dias depois, vai estar na conta lá para ele receber. Sem falar que lá no meu INSS você realiza vários serviços junto ao Instituto sem ter que ir lá pessoalmente perder tempo ou gastar o tempo dos servidores do Instituto. E bem como requerer sua aposentadoria de forma automática. Se ele tiver tudo com os dados corretos lá, requerendo sua aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, dentro de 30 segundos já é concedida essa aposentadoria sem interferência de um servidor lá da Previdência. Ok, Gilson, muito obrigado mais uma vez pela participação no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, bom resto de feriado. Obrigado, Almir, obrigado, Luciana, e um ótimo feriadão a todos.